Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio aqui no Brasil e em todo o mundo. Líder do MST afirma que invasões de terra vão continuar. 15 milhões de toneladas. A ANEC estima nova projeção para embarques de soja em abril. Exportações de genética avícola crescem quase 94% em março. Produção aliada à conservação ambiental, pecuaristas de Mato Grosso investem em práticas sustentáveis. Assim, aumentam a produção e respeitam o meio ambiente. E ainda, 2023 começa com quedas nos custos de produção para produtores de suínos e de frangos de corte. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. A Constituição estabelece o direito à propriedade privada no Brasil. Porém, nós temos mostrado aqui no JTV as recentes invasões de terra que acontecem em vários estados do país. E o líder do MST, João Pedro Stedley, falou que as ações vão continuar. De acordo com lideranças do MST, há cerca de 600 acampamentos no país, com 80 mil famílias reivindicando um pedaço de terra. Então, mobilização popular, manifestações, vigílias, marchas, ocupações de latifúndio improdutivo ou de terras públicas faz parte da nossa existência. A convocação para o Abril Vermelho partiu do próprio coordenador do movimento em vídeo divulgado na internet no início do mês, para chamar a atenção sobre o massacre de Eldorado dos Carajás há 27 anos. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que representa os produtores rurais, recorreu ao Supremo para proibir que o MST e seus seguidores incentivem as invasões de terras e cobrou ações do Ministério Público e da Polícia Federal. A reação também veio do Congresso. Na Câmara já foi criada uma CPI para investigar a nova onda de invasões de terras pelo MST. E no Senado, integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária também pediram respeito ao direito de propriedade. O bonezinho do MST é bonezinho da moda, né? E o nosso produtor rural fica aflito. O produtor rural está vivendo nesse momento um momento de dificuldade, de incertezas. O Brasil já dispõe de 87 milhões de hectares em terras de reforma agrária. Isso é quase o dobro do total de área utilizada na produção de grãos no Brasil. Nos últimos anos se desenvolveram ferramentas para que as pessoas se inscrevam e possam participar do programa de reforma agrária sem necessidade de participar de acampamento, sem necessidade de invadir propriedade. A pergunta é se esses mecanismos estão sendo estimulados e utilizados. Os produtores de suínos e de frangos de corte foram beneficiados com recuo no custo de produção em março. Pelo menos é o que aponta a Embrapa Suínos e Aves. O ICP suíno caiu 3,85% na comparação com fevereiro. A Embrapa aponta que o item nutrição foi o que mais colaborou para a queda, com redução de 5,05%. Já em 2023, o indicador registrou retração de 15%. No caso do ICP frango, a queda é de 3,27% em março, sendo o resultado estimulado pelo grupo Energia Elétrica, Cama, Calefação, que teve baixa de 15,82% no período. No ano, o ICP frango acumula diminuição de 4,37%. E já está valendo um novo regulamento técnico para conferir qualidade e identidade ao presunto aqui no Brasil. O Ministério da Agricultura publicou a portaria número 765, que regula novas regras para o presunto cozido superior, cozido tenro e do presunto cozido de aves. De acordo com o mapa, o intuito desta resolução é garantir segurança e inocuidade, além de padronizar os processos do setor produtivo. Aconteceu o primeiro encontro de diplomatas da agricultura em 2023. Representantes de 60 países discutiram temas ligados ao agro brasileiro e também ao mundo todo.
A reunião contou com a presença de 39 diplomatas de diversos países da Europa, América do Sul e também dos Estados Unidos, além de 27 representantes das embaixadas estrangeiras. E durante o evento, os participantes puderam acompanhar o levantamento do cenário agropecuário brasileiro. Hoje nós somos 5 milhões de produtores rurais, representamos aí 28% do PIB brasileiro e toda a cadeia do agro como um todo. A área total 350 milhões de hectares, boa parte desses produtores são familiares e existe uma lei no Brasil que fala que é produtor, praticamente 50% das exportações do Brasil são de produtos agropecuários. Os diplomatas puderam acompanhar durante a reunião informações sobre a produção agrícola brasileira, informações sobre sustentabilidade e também sobre segurança alimentar. Hoje o tema, como tem muitos diplomatas novos que estão no Brasil e que não conheciam ainda, a ideia foi a gente falar de segurança alimentar e a sustentabilidade do agro brasileiro. Então a gente deu um panorama mostrando a evolução do setor, dos pilares que nós construímos no passado, que fizeram do Brasil hoje uma das potências na questão da agricultura tropical, colocando a questão do crédito, da pesquisa, da assistência técnica, como isso na década de 70 melhorou a produtividade de grãos, melhorou a produtividade da pecuária, a gente deu exemplos da avicultura, mas tem da bovinocultura também. Tudo isso com bases sustentáveis de produção. Uma outra questão tratada durante a reunião com os diplomatas foi a questão de infraestrutura e logística enfrentada pelo produtor na hora de escoar a produção agrícola. Segundo o diretor técnico da CNA, a confederação trabalha com as federações de agricultura de todo o país para fazer um levantamento e apontar melhoras nas condições enfrentadas pelos produtores. Na questão de infraestrutura e logística, nós temos uma equipe que trata desse tema, junto às federações de agricultura, fazendo todo o mapeamento das obras principais que precisam ser trabalhadas para que a gente consiga dar mais fluidez ao escoamento da safra, a ter custos mais acessíveis, logístico, tanto na compra de produtos, de insumos, como também na venda dos nossos produtos, escoamento do produto até o grande centro. Então foi colocado um documento que nós elaboramos no ano passado, o que esperamos dos próximos governantes. E com toda essa produção de alimentos, o comércio internacional se mostra importante não só pelo aumento na produção e receita para o país, mas contribui também para reduzir a insegurança alimentar mundial. É o que afirma a diretora de Relações Internacionais da CNA, Soemi Mori. O Brasil, por exemplo, é um país que produz muito e a gente não vê crise de abastecimento aqui interno. Mas tem países do mundo, Ásia e Oriente Médio especificamente, que tem uma dependência que passa de 80%, porque não tem as condições climáticas. Por exemplo, alguns não têm condições climáticas, outros não têm os meios de produção específicos para garantir a sua produção interna, o seu abastecimento. Neste ponto, o comércio internacional de alimentos é fundamental para garantir o abastecimento desses países e a segurança alimentar mundial. Segundo o último relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, cerca de 150 milhões de pessoas no mundo passam por algum tipo de insegurança alimentar. E esse relatório também foi discutido durante o evento com os diplomatas, que puderam entender quais os países que precisarão de mais atenção na questão alimentar nos próximos anos. Todo ano a FAO solta um relatório que ele chama Agricultural Outlook, e ele faz uma previsão com relação ao comércio e produção de produtos agrícolas para 10 anos. Ele analisa uma década para frente. E o relatório desse ano trouxe muito essa questão do comércio e falando quais são as determinantes para o aumento da demanda de alimentos, onde que essa demanda de alimentos vai crescer. E pelo relatório ele deixa claro em quais regiões do mundo isso vai acontecer, onde isso vai estar mais forte, que é a região da Ásia, parte do Oriente Médio e África. E o Brasil tem papel fundamental na segurança alimentar, não só nossa, mas do mundo todo. A seguir, exportações de genética avícola crescem quase 94% em março. E você vai ver também que a ANEC estima crescimento para embarques da soja em abril. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva. Mais de 15 milhões de toneladas. Essa é a nova estimativa para a exportação de soja em abril, de acordo com a ANEC. A nova projeção da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, para os embarques da oleaginosa em abril, aponta um crescimento de 14,386 milhões para 15,152 milhões de toneladas. A previsão da exportação de trigo também cresceu para o mês. Antes, 207,5 mil toneladas eram projetadas. Agora, a ANEC estima um embarque de 237,6 mil toneladas.
Na contramão dos crescimentos ficou o milho, que teve queda na previsão das vendas ao exterior, de 207,1 mil para 186,6 mil toneladas. Chegou o Agritendências com Silmar César Miller. Tá bom esse número aí, Silmar? O que você conta pra gente aí das exportações de soja? Vão superar mesmo as expectativas, hein? E, aliás, o que tem provocado isso, hein, Silmar? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, Márcio, está vendo uma grande concentração de embarques agora no mês de abril. Vai possivelmente continuar assim também no mês de maio, porque houve um atraso no início da colheita brasileira, que é recorde esse ano. Tem muita soja aí para ser exportada. A produção superou 150 milhões de toneladas. Isso é a produção lá no campo, né? E as exportações também devem crescer muito, possivelmente para perto de 100 milhões de toneladas esse ano. E está atrasada, então agora começa a embolar. Por isso que está havendo aí um aumento das previsões de embarque para esse mês, para mais de 15 milhões de toneladas, quando na verdade devia ser até mais do que isso, porque está atrasado o ritmo de embarques. Começou atrasado, também por conta do excesso de chuvas lá no mês de fevereiro, no início do ano, que atrasou o início da colheita e, consequentemente, dos embarques para exportação. Tudo isso parece uma boa notícia, ou seja, esse aumento da previsão de embarque de exportações, mas, na verdade, é um tormento aqui para os exportadores e, por outro lado, também para os produtores. Por quê? Porque essa pressão concentrada agora, num momento mais curto, por conta daquele atraso, está pressionando os preços aqui para os produtores. Começa lá na ponta da exportação, tem os preços da Bolsa de Chicago, mas no meio disso tem uma coisa chamada prêmios, que de prêmio não tem mais nada. Você está vendo um desconto nos preços da Bolsa de Chicago por conta da pressão da oferta brasileira. Então, o preço que o exportador brasileiro está recebendo hoje é menor do que normalmente é aquele que é utilizado, que é o da Bolsa de Chicago, por conta exatamente dessa pressão da oferta. Isso acaba pressionando também os preços ao produtor, portanto, acaba não sendo uma boa notícia aqui para quem produz. De qualquer forma, como o Brasil tem um volume maior para exportar esse ano, é claro que nós vamos ter uma receita também maior, independentemente dessa queda nos preços. Mas é realmente um problema nesse momento, um problema logístico, inclusive, que pode até piorar. Por quê? Porque daqui a pouquinho começa a entrar também a exportação de açúcar do Brasil. E quase tudo vai para o mesmo porto, principalmente o Porto de Santos, que é o maior porto de exportação do Brasil. Então vai se conjugar lá soja atrasada, com muito volume, com açúcar entrando agora também com volume muito grande e também atrasado, ou seja, pode embolar também, porque a colheita da cana também atrasou por conta desse excesso de chuvas que ocorre aqui na região sudeste. Em suma, tem um problema pela frente aqui que não estava previsto, não estava no calendário lá no início do ano. Mas é o clima que ajuda a provocar esse tipo de coisa e agora tudo acaba embolando e aí vem prejuízo dos próprios produtores por conta desse desconto no preço em função desse congestionamento. Complicado isso, né, Silmar? Agora, e o dólar, hein? Além do dólar, dos mercados financeiros, né, o das commodities também? Márcio, hoje só salvou o dólar aqui, que aliás não é uma boa notícia, né? Talvez seja bom para quem exporta, né? Mas não é uma boa notícia para a economia brasileira. O dólar disparou hoje, subiu 2,2%, fechou a R$ 5,09, enquanto a Bolsa de Valores despencava, quase na mesma proporção, menos 2,1%. Por trás disso, preocupação com mais aumento de juros nos Estados Unidos, essa é a perspectiva, na próxima reunião do Banco Central americano, isso inflaciona a cotação do dólar, e por outro lado, preocupação aqui no Brasil com esse pacotão fiscal que foi encaminhado ao Congresso, que está gerando mais dúvidas do que aplausos nesse momento. Muita dúvida com relação à tramitação e particularmente com o grande número de exceções que estão lá dentro desse projeto. Tem mais de 10 exceções em termos de controle de gastos. Tudo isso leva a uma perspectiva de que vai ser difícil controlar os gastos públicos ao invés do contrário, que é o objetivo do pacote. Muita exceção, muita brecha para ser negociada, sem contar o tempo de tramitação no Congresso, que pode até piorar essa situação, um prazo mais longo do que era previsto. Então, o mercado financeiro reagiu muito negativamente em função dessa situação hoje. Lá fora, por conta também de percepção de desaquecimento da economia global, o petróleo também caiu hoje 2,1%. E, como consequência, também as commodities agrícolas acabaram acompanhando esse ritmo de preocupação nos mercados globais e caiu quase tudo hoje, Márcio. Soja caiu 0,8% lá na Bolsa de Chicago,
Milho também, 1,2%. Trigo, menos 2,4%. Algodão também, 1,4% na Bolsa de Nova York. Café arábica acompanhou o mesmo ritmo, caiu 1,4% também. Açúcar também teve o seu dia de queda hoje, pode ter subido bastante nos últimos dias, menos 0,4%. Suco de laranja também caiu, menos 0,6%. E não escapou também o boi gordo aqui no nosso mercado futuro aqui de São Paulo, na B3. O boi gordo voltou a cair hoje também, 0,3%. Salvou só um produto aqui, Márcio, o cacau. O cacau está com os preços aquecidos no mercado internacional, o que é uma boa notícia lá para os nossos produtores da Bahia, que produzem cacau lá de boa qualidade, pode ter um preço melhor na exportação e, consequentemente, também no bolso deles aqui no nosso mercado interno, Márcio. Aliás, Silmar, o cacau tem projetado aí, né? Quem é do setor tem projetado um crescimento na produção de cacau. A gente já tem cacau sendo produzido no interior de São Paulo, por exemplo, né? Com as novas cultivares. Então, isso é muito importante para nós aqui do Brasil, que temos esse excelente cacau que está sendo selecionado agora como o vinho, por exemplo, terroirs, né? Vários terroirs, várias áreas plantadas de cacau. Muito legal isso, viu? Silmar, obrigado. Até amanhã. Até amanhã, Márcio. Valeu, bom descanso. Quase 94%. Esse foi o crescimento das exportações de genética avícola, que registraram aí crescimento em março, pelo menos a BPA está contando isso para a gente. As vendas brasileiras para o exterior de genética avícola totalizaram pouco mais de 3 mil toneladas em março, de acordo com a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Esse resultado é 93,7% maior que o registrado no mesmo período de 2022. Em termos de receitas, as exportações geraram 27,842 milhões de dólares, o que representa um salto de 84,7%. No período, o México foi o principal destino das exportações de genética avícola do Brasil e importou 1,719 mil toneladas, volume 279% maior que o registrado em março do ano passado. É hora da gente saber como é que fica a previsão do tempo, algumas pessoas de olho aí no feriado, né? Então, vamos ver como é que fica pelo menos essa quinta-feira agora. A Luísa Cardoso conta pra gente. O DERAL apontou que as áreas de milho primeira safra no estado do Paraná estão quase todas colhidas, principalmente na região central do estado, norte e também no sudoeste. Já em relação a áreas de Curitiba, sul do estado e também o noroeste, ainda há áreas para colher. Mas nesta semana a condição climatológica vai favorecer o avanço na colheita dos grãos, também do arroz no Rio Grande do Sul, pinhão em Santa Catarina e no término do plantio do milho segunda safra, porque a metade sul do país, boa parte do centro-sul, vai ter tempo firme e ensolarado, o que então beneficia o avanço na colheita dos grãos e também no desenvolvimento do algodão em boa parte de Mato Grosso, que deve receber ainda umidade, 40 milímetros, intercalando esses períodos de tempo firme. Os maiores acumulados vão ficar no norte do país, principalmente entre Rondônia e Amazonas, que devem receber mais de 80 milímetros acumulados, e boa parte do nordeste, inclusive a região do Matopiba, deve receber chuva de maneira mais pontual, podendo então avançar na colheita da soja, principalmente nas áreas que estavam atrasadas, que são no Maranhão e também no leste do Pará. E nesta semana o que se destaca também é o avanço de uma massa de ar polar que deve derrubar as temperaturas no sul do país. Inclusive, em áreas mais altas devem girar em torno de 4 graus de mínima. Amanhã, inclusive, há possibilidade de geada na Serra Gaúcha e também catarinense, além do sul do Paraná, com a temperatura chegando perto do zero. Na próxima semana, a chuva se espalha pelo país e os maiores acumulados ainda ficam concentrados no norte e todo o centro-sul deve voltar a receber umidade, mas mesmo assim não vai ser capaz de repor a água disponível no solo, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que está com déficit hídrico para o desenvolvimento e enchimento dos grãos da soja. Falando no tempo amanhã, a condição então é de sol, principalmente em áreas de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, Centro-Sul,
também de Minas Gerais e todos os 4 estados, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Lembrando então que há possibilidade de geada em áreas da Serra Catarinense, Gaúcha e também o sul do Paraná. E as pancadas de chuva mais expressivas nesta quinta-feira devem ficar concentradas entre o Espírito Santo, sul da Bahia e também o norte de Minas Gerais. Pancadas que devem acontecer em vários momentos do dia, intercalando períodos de céu nublado. Inclusive, há alerta para transtornos nessas regiões por conta do excesso de umidade, além das rajadas de vento, que devem ser de 60 a 80 km por hora, e as trovoadas. Nas demais regiões em verde claro no mapa, o sol intercala períodos de chuva moderada. O tempo também deve ficar firme no nordeste da Bahia, Sergipe, Alagoas e também áreas do sertão nordestino. Falando nas temperaturas, a máxima deve atingir 30 graus em São Luís nesta quinta-feira, 31 em Natal e também em Salvador. E onde a massa de ar polar avança, as temperaturas máximas são inferiores, mais amenas. 21 na capital paulista e também em Porto Alegre e 18 graus de máxima em Curitiba. Obrigado, Luísa. A seguir, a CNA divulga um manifesto sobre riscos para a sociedade brasileira das propostas de reforma tributária. E ainda... Produção aliada à conservação ambiental, pecuaristas de Mato Grosso investem em práticas sustentáveis. Assim, aumentam a produção e respeitam o meio ambiente. Pedro Costa volta já já no Jornal Terra Viva para trazer os detalhes para a gente. Tem mais depois do intervalo. A CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, mais as confederações empresariais dos setores do comércio, transportes, saúde e cooperativas divulgaram um manifesto sobre os riscos para a sociedade brasileira das propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional. Sobre isso, a gente vai ouvir agora o Bruno Luque. Ele é diretor técnico da CNA. Na verdade, nós somos favoráveis à simplificação. A CNA quer a reforma tributária. A tributação no Brasil é algo que onera não só o produtor agropecuário, mas toda a sociedade brasileira. Só que nós temos que fazer isso de uma forma racional, onde não haja a oneração de nenhum outro segmento da economia brasileira e haja uma simplificação de processo. Então não tem problema a gente transferir tudo para uma alíquota só. Porém, essa alíquota tem que ser adequada aos setores da economia brasileira. Por exemplo, uma alíquota de 25% que é o que está se propondo, ela vai aumentar o custo de produção e reduzir as margens do produtor rural, do setor de serviços, da saúde e transporte. Ela beneficia apenas a indústria e setor financeiro. Então, nesse contexto, tem alguma coisa descalibrada. Eu preciso rever a forma que esses textos, então, estão, tanto da 45 como da 110, para que haja uma isonomia maior, né, na questão da carga tributária e haja assim, uma simplificação de processo sem aumentar a carga setorialmente. Da maneira como está, nós vamos ter elevação não só de preço de alimento, porque há previsto uma oneração da cesta básica, né? O preço do produto brasileiro, boa parte dele é cotado em bolsa internacional, então não tem como repassar isso ao consumidor. Então o que vai ocorrer é que no Brasil, que é um grande produtor de alimentos, eu posso ter que importar alguns tipos de produto que vai estar mais barato que aqui. Da mesma forma, quando eu falo da questão de saúde, quando eu falo de transporte, serviços, né, que a sociedade rural brasileira usa muito. Então, o que nós precisamos é que quem está discutindo a reforma tributária, seja o executivo ou legislativa, traga dados, mostre informação, tenha mais transparência. Porque até o momento fica muito na retórica. A reforma vai ser ótima, vai beneficiar todo mundo, mas a gente não tem comprovação de nada, de como vai funcionar. E nós não podemos dar um tiro no escuro. Nós precisamos ter algo concreto para avançar de uma forma, vamos dizer assim, estruturada dentro da economia brasileira. E essa assessoria técnica feita pela CNA é extremamente importante. Na última sexta-feira, aconteceu a 5ª abertura da colheita da noz pecan em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os produtores da região foram consolidados como os melhores do fruto. O evento reuniu autoridades estaduais e municipais, além de muitos outros convidados, né? Olha, a gente vai saber agora sobre a colheita, mas também sobre degustação de pratos com noz pecan. Por isso, a gente quer se aprofundar mais, convidando e conversando aqui com o Eduardo Basso, que é presidente do IBPecan, que é o Instituto Brasileiro de Pecanicultura.
Aliás, é a primeira vez que eu acho que eu falo essa palavra, pecanicultura, a cultura da nossa pecan, viu? Muito obrigado você pela gentileza de nos atender para falar conosco a respeito desse trabalho tão importante, né? Sobre a abertura da 5ª colheita, né? Conta pra gente então, fazendo um favor, como é que foi aí, né? Como é que foi participar da organização desse evento tão importante para os produtores. Muito obrigado pela gentileza. Boa noite a todos. Realmente foi uma festa maravilhosa. O setor de produção de pecãs do Brasil está muito contente porque estamos fazendo, nesse momento, a maior safra de nozes pecan da história do Brasil. Imaginamos fazer uma colheita acima de 7.000 toneladas e Santa Maria, semana passada, nos recebeu de uma maneira fantástica. O povo santamariense, essa terra da Mãe de Deus, que teve uma safra, uma colheita, um momento de graça maravilhoso para todos. Foi muito bonito, um momento espetacular. O Brasil espera colocar 4.000 toneladas no mercado nacional e teremos que buscar 3.000 toneladas para o mercado internacional. É um grande desafio que o setor tem. Estamos esperando o protocolo sanitário que seja aprovado com a China, que é o maior importador. A China importa 40.000 toneladas de nozes pecan com casca por ano, e nós esperamos poder participar desse mercado entre os acordos que o presidente está fazendo nesse momento com a China. Então, é um produto espetacular para a saúde humana, que eu acho que todos conhecem, é um gosto amanteigado. Tivemos pratos maravilhosos, seja com carne, seja com risoto, seja com sobremesas em Santa Maria, feita pelos grandes profissionais, pelo chefe Pepe, que estava lá, espetacular. É um momento de muita graça, em que nós estamos contentes porque o setor está bombando. Os produtores, que são mais de 3.000 produtores, são pequenos. Desses, uns 300 já estão bem profissionalizados, com áreas maiores, áreas de 20, 30, 50, 100, até 800 hectares. E estamos buscando essa possibilidade de colocar esse produto no mundo inteiro. A produtividade do Brasil, esse ano, em relação ao ano passado, aumentou 38%, e nós temos um grande desafio, que é, em vez de um brasileiro consumir 3 nozes por ano, fazer como fazem os americanos, consumir 70 nozes por ano. Se 1/3 da população do Brasil consumir 70 nozes pecãs por ano, nós teremos que dobrar a produção nacional somente para atender o mercado nacional. Com o advento da exportação, realmente os preços melhoraram, o ambiente entre os produtores está muito otimista, há uma energia espetacular fazendo com que os produtores de máquina, a indústria que descasca, todo esse sistema começa a funcionar dentro de uma engrenagem dinâmica, uma engrenagem positiva, fazendo muita alegria para todos. O futuro da pecan no Brasil se chama qualidade. Próxima semana estaremos fazendo, com o apoio da Farsul, com o apoio do Senar, um seminário com técnicos internacionais, mostrando para os brasileiros como se controla e se prepara uma pecan para colocar no mercado internacional. Há 2 anos atrás, colocamos 500 toneladas. Esse ano já vendemos mais de 250 toneladas antecipado a safra, que é um fato inédito para o Brasil. Estamos avançando, estamos muito otimistas nesse processo. Olha, Eduardo, e é tão bom ouvi-lo, né, e vê-lo entusiasmado com a nossa pecan, e isso mostra que realmente o Brasil tem muito para crescer, né? Eu espero que ela se popularize cada vez mais. Um dado muito importante é que das 8 nozes e castanhas mais consumidas no mundo, o Brasil produz 4 delas. A castanha de caju, a castanha do Pará, a macadâmia
e a noz pecan. Então, a noz pecan está entre as 4 nozes ou castanhas mais consumidas no mundo. A gente tem aqui. Eduardo Basso, muito obrigado pela gentileza, presidente do IBPECAM, Instituto Brasileiro de Pecanicultura. Um abraço para você. Ok, obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Valeu, um abraço, boa noite. Mato Grosso tem o maior rebanho bovino do país, com destaque para a produção de carne. Essa posição é resultado de muito trabalho de pecuaristas que investem na produção sustentável. A região do Vale do Araguaia faz parte da história da pecuária brasileira. Por aqui, a produção sustentável está atrelada ao desenvolvimento de novas tecnologias, genética e pastagem. Foi assim que o pecuarista Marco Toma desenvolveu um projeto de melhoramento do rebanho, que tem A gente trabalha para isso, com melhoramento dos touros que a gente produz aqui na fazenda e melhorando as vacadas, selecionando sempre a melhor genética. A genética do plantel diferencia a propriedade. O filho do seu Toma conta a estratégia de investir em touros 100% genética própria, matrizes e touros. Esses animais são todos filhos de touros PO, de produção nossa também. Um estudo da Embrapa aponta que Mato Grosso tem 65% da área preservada e 35% é destinado à agricultura e pecuária. Resultado de investimento em tecnologia, genética e, claro, preservação ambiental. Observando todos os parâmetros que devem realmente nortear a produção cada dia mais moderna, com mais tecnologia, mais sustentável, a questão do bem-estar e principalmente a harmonia, do homem com a natureza, com a produtividade, gerando mais alimentos para o mundo. E nós aqui do canal Terra Viva transmitimos o mega leilão etapa Água Boa no próximo sábado, com muito orgulho, às 10 da manhã. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Bom descanso, bom trabalho para quem segue no período noturno, na madrugada, produzindo para a gente. E para você que nos acompanha, continue conosco.